Shalom. O capítulo 7 do livro de Hebreus fala sobre o sacerdócio de Cristo pela ordem de Melquisedeque. Quando Abraão ele retorna da guerra entre os 5 reis contra os 4 reis, isso está registrado em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 1, ele encontra Melquisedeque, rei de Salém. A passagem diz o seguinte: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O capítulo 7 de Hebreus comenta sobre esse sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque. A partir do versículo 1, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa, primeiramente, rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. No versículo 22 do capítulo 7 de Hebreus diz: Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor, e aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Ou seja, os sacerdotes instituídos pela ordem de Arão, eles deveriam permanecer até a morte. Ou seja, a morte era o fim do sacerdócio deles. Porém, Jesus não. Mas, versículo 22, mas ele tem um sacerdócio inalterado, porque permanece para sempre. Em Salmos capítulo 110, versículo 4 diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A partir do versículo 25 do capítulo 7 de Hebreus diz: Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio deles se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. O sacerdócio, por intermédio de Arão, eles ofereciam seus holocaustos, seus sacrifícios para perdão dos pecados da comunidade, do povo e também deles mesmos. Só que Cristo, quando ele se torna o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, o próprio sacrifício dele já fez a remissão dos pecados da humanidade, já fez a remissão dos nossos pecados, porque ele era santo, imaculado, inocente. Versículo 28, porque a lei constitui como sumo sacerdote homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. Amém. Shalom.